E aí, galerinha? Sussu, tranquilinho? Vamos lá? Vamos para a nossa última aula de eletroquímica. Hoje a gente vai falar de eletrólise aquosa. Já falamos das pilhas, dos potenciais de oxidação e redução, da eletrólise ígnea e aí, para finalizar, a gente vai falar de eletrólise aquosa. Hey ho, let's go! Então, vamos lá então, galera. A eletrólise aquosa. Falamos na aula passada da eletrólise ígnea, que acontece na ausência de água, que acontece com o composto iônico fundido. Quando eu faço a fusão de um sólido iônico, eu tenho, além da transformação de sólido para líquido, eu tenho a formação dos íons, beleza? Na eletrólise aquosa, a gente vai usar a água para ter a formação dos íons a partir do composto iônico. Então, a eletrólise aquosa ela vai ocorrer com os nossos sólidos iônicos, mais especificamente, tá? Dissolvidos em água. Quando a gente fala de um sólido iônico, ele sofre o processo de dissociação em água, formando íons. Quando eu falo de um sólido covalente, que é mais difícil aparecer, mas pode ser que apareça, eu tenho o processo de ionização quando ele é colocado em água, belezinha? Então vai acontecer na presença de água, por isso eletrólise aquosa. Os produtos da eletrólise aquosa, normalmente eles são diferentes dos produtos formados a partir da eletrólise ígnea. Na eletrólise ígnea, eu tenho o processo de descarga do cátion e do ânion provenientes da fusão do composto iônico. Então, lembra da eletrólise ígnea do NaCl? Eu tinha, a partir da oxidação e redução do Na+, e do Cl-, a formação de sódio metálico e gás cloro, beleza? Então, eu sempre formo na eletrólise ígnea as substâncias simples provenientes da oxidação e redução dos íons do composto iônico. Na eletrólise aquosa, vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter as substâncias simples provenientes desses íons, só que eu vou ter também a presença da água, do H+, e do OH- influenciando nesse processo, que é o que a gente vai ter que tomar cuidado, tá? No caso da eletrólise aquosa, a água também vai sofrer descarga. Não vai ser só os íons provenientes do composto iônico que vão oxidar e reduzir formando substância simples. Aí, na real, vai ter uma competição entre esses íons provenientes do composto iônico e os íons provenientes do processo de autoionização da água. Então, a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque a água ela vai entrar nesse processo, podendo sofrer descarga tanto no ânodo quanto no cátodo e liberando como produtos dessa descarga gás oxigênio e gás hidrogênio. Então a gente vai ver que vai rolar uma competição entre todos esses íons que são formados no processo de dissociação do composto iônico e da autoionização da água. Então vamos lá. Já vamos direto para o exemplo da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Ah, cloreto de sódio de novo! Sim, cloreto de sódio de novo. É o nosso exemplo mais clássico e é o que aparece em questão de vestibular, galera. Então, por isso que a gente trabalha com ele. Vamos lá, eletrólise aquosa do NaCl sólido. Nós temos, quando colocamos um composto iônico em água, sempre que eu coloco um composto iônico em água, eu tenho o processo de dissociação. Então, vamos equacionar a dissociação do cloreto de sódio. Tá aí, ó. Coloquei o cloreto de sódio em água. Tá aqui. Eu tenho a dissociação, a separação dos íons já existentes. Então, separação do cátion sódio e do ânion cloreto. Formação de Na+, Cl-. Ok, já estamos de boa com isso. O que a gente tem na eletrólise aquosa que não tem na eletrólise ígnea, galera? Que é o mais importante. A gente tem também a autoionização
da água. A água, composto que faz ligação covalente, ela tem a capacidade de sofrer uma quebra nas suas ligações covalentes, formando H+ e OH-. Esse processo é chamado de autoionização. Então tá ali, ó, molécula de água, H2O, ela sofre essa quebra em uma de suas ligações covalentes, formando H+ e OH-. Eu tenho, quando eu coloco um composto iônico em água, a presença de 4 íons diferentes. Cátion e ânion provenientes da dissociação do composto iônico e cátion e ânion provenientes da autoionização da água. Na eletrólise ígnea, eu só tinha o Na+ e o Cl-, provenientes da fusão do NaCl. Aqui eu tenho 4 íons. Quando eu tenho só 2 íons, como é o caso da eletrólise ígnea, beleza, um deles reduz, outro oxida. Fechou, ok. Quando eu tenho 4 íons, como é o caso da eletrólise aquosa, não vai todo mundo oxidar e reduzir. Eu não terei 2 processos de redução e 2 processos de oxidação. Eu continuo tendo um. Aí a questão é, quem que vai reduzir, quem vai receber elétrons? O Na+ ou o H+? E quem vai oxidar, perder seus elétrons? O Cl- ou o OH-? Só um cátion e só um ânion podem sofrer descarga, né? Lembra que sofrer descarga é oxidar ou reduzir, formando a substância simples. Só um cátion, só um ânion sofre descarga. A questão é quem? Quem reduz e quem oxida? Vamos lá que a gente vai ter então a resposta para quem sofre a descarga numa eletrólise aquosa, se são os íons provenientes da dissociação do composto iônico ou se são os íons provenientes da autoionização da água. Vamos falar um pouquinho da descarga dos cátions e dos ânions. Então, como que a gente vai saber quem descarrega? Quais íons irão descarregar? Nós temos, galera, uma ordem de descarga para cátions e para ânions, belezinha? Então vamos lá, vamos falar dessa ordem de descarga, porque é ela que vai ajudar a gente a decidir, dentre os 4 íons formados, quem oxida e quem reduz. Então vamos primeiro falar da ordem de descarga para cátions. Aí a gente vai ver lá quem que vai reduzir Na+ ou H+. Então vamos lá, ordem de descarga para cátions. Quanto mais reativo for o metal ou for o cátion, né? Aqui não necessariamente é só metal, galera. Quanto mais reativo for o cátion, porque a gente tem lá o H+, não é um metal. Quanto mais reativo ou, lembrando lá das propriedades periódicas, eletropositivo for o nosso cátion, maior vai ser a sua tendência para doar elétrons. Lembra que a eletropositividade é a propriedade que um elemento tem de doar elétrons, é a facilidade que ele tem de doar elétrons. Quanto mais eletropositivo for um elemento, menos ele quer elétron perto dele. Então, quanto mais reativo, e lembra que reatividade tem a ver com perder elétrons. Quanto mais reativo for o cátion, maior será a sua força para doar elétrons e, consequentemente, menor a sua vontade de receber esses elétrons de volta. Então, a gente vai ter que analisar a reatividade do cátion, a eletropositividade desse cátion. O cátion do metal que for menos reativo, ou não só do metal, né? O cátion que for menos reativo é o que vai descarregar. Porque lembra que o cátion ele vai sofrer redução. Ele vai ter que ganhar elétrons para se transformar em substância simples. Então, quanto menos for a tendência dele de perder elétrons, quanto maior for a vontade dele de receber elétrons, ou seja, quanto menos eletropositivo for esse cátion, maior vai ser a chance dele descarregar. Descarregar é reduzir nesse caso. Para facilitar nosso processo, tem uma relaçãozinha aqui, galera.
Vamos olhar a ordem de descarga desses cátions, já pensando na eletropositividade. Então, eu tenho os cátions dos metais da família 1A e 2A, vão ter uma facilidade de descarga menor, então a tendência deles receberem elétrons é menor que do alumínio 3+, que é menor que do H+, e que é menor que dos outros cátions metálicos. Então, quem que vai ter uma tendência para se descarregar? Quem vai ter uma facilidade maior para reduzir, sofrer descarga? Os cátions metálicos do zinco, chumbo, ferro, cobre, dos metais de transição. Então, eles têm uma facilidade maior para sofrer descarga. Depois deles, o H+, depois o alumínio, o cátion alumínio 3+, e por último, metais da família 1A e 2A. Lembrem-se que metais da família 1A e 2A, eles são muito eletropositivos. Muito. Eles não querem receber elétrons de maneira nenhuma, beleza? Então, vai ser muito difícil um cátion da família 1A ou 2A sofrer descarga, receber elétrons e se transformar em substância simples. Então, a ordem crescente do menor para o maior para sofrer a descarga, beleza? Vamos falar agora da descarga dos ânions. Mesmo esquema, galera. Mas lembrando que o ânion, ele vai oxidar na eletrólise. Ele vai perder seus elétrons e se transformar em substância simples. Então, eu tenho que ver qual elemento, qual ânion que tem a maior tendência a perder elétrons. Qual ânion é mais reativo? Então, quanto mais reativo for o ametal ou o nosso ânion, tá? Normalmente os ânions são formados pelos ametais. Quanto mais reativo for o ametal que forma o ânion, maior vai ser sua tendência de atrair elétrons. Aí entra a eletronegatividade. Lembra que a eletronegatividade é a capacidade que um elemento tem de atrair os elétrons para si, para perto de si, quando ele está fazendo uma ligação química. Então, quanto mais eletronegativo for o nosso elemento, maior vai ser a sua atração pelos elétrons e menor vai ser sua vontade de se desfazer desses elétrons. Então, a gente vai olhar para a reatividade. Quanto mais reativo for o ânion, maior vai ser a sua tendência a descarregar. Então, o ânion do metal menos reativo é o que se descarrega primeiro, beleza? Então, vamos ali, ó. Ânions oxigenados. A gente tem uma ordem também, igual a gente tem para os cátions, que é o que vai ajudar a gente na hora de decidir quem descarrega. Então, primeiro, os fluoretos, ânions, né? F-, os ânions oxigenados, porque flúor e oxigênio são os elementos mais eletronegativos da tabela, beleza? Então, a tendência deles de oxidar, de descarregar, vai ser menor. Eles são muito eletronegativos, eles querem os elétrons bem pertinho dele, eles não vão querer perder esses elétrons. Então, fluoretos e ânions que tenham oxigênio. Sulfato, nitrato, carbonato, fosfato, enfim. Tendência a descarregar, a oxidar, menor do que a hidroxila. Então, sempre fiquem espertos na relação entre os íons provenientes da dissociação do composto iônico, comparando com o H+ e com o OH-. A gente sempre vai ter que olhar para H+ e OH- em comparação com esses outros íons, porque eu tenho ali a autoionização da água. É ela que está meio que atrapalhando o meu processo de descarga. Então, hidroxila, uma facilidade de descarga menor do que os ânions não oxigenados. Então, aqui é mais de boa. Ânions oxigenados vão ser os mais difíceis de descarregar, de oxidar. Depois vem a hidroxila e depois os ânions não oxigenados. Então, tá aqui a ordem crescente do menor para o maior de sofrer descarga. Pensando nessas ordens, a gente pode voltar ao nosso dilema. Então, quem vai reduzir, quem vai descarregar dos cátions? O Na+ ou o H-? Já falamos, né? Acabamos de ver que
Metais da família 1A e 2A são os mais difíceis de reduzir. Então, o H+, vai ter prioridade. Ele vai ter uma tendência maior a descarregar do que o cátion sódio. Já na oxidação, ânions não oxigenados, como é o caso do cloreto, tem uma facilidade de descarga maior que a hidroxila. Então, aqui a gente já decide, ó, no processo de eletrólise aquosa do NaCl, quem vai descarregar? H+, então o cátion que vai reduzir é o H+, a tendência dele de sofrer descarga é maior do que a do cátion Na+, e quem vai oxidar vai ser o Cl-, porque a sua facilidade de descarga é maior que da hidroxila. Decidindo quem reduz e quem oxida, a gente pode montar as equações da eletrólise aquosa, beleza? Então, eu sei que quem vai sofrer redução é o H+, dentre os 4 que eu tenho. Quem vai oxidar é o Cl-. Então, vamos lá. Redução no cátodo. Vamos ver os processos de oxidação e redução, e aí a gente monta a equação. Então, eu tenho, possivelmente, para reduzir no cátodo, o sódio, o cátion sódio, mas aqui também eu posso fazer uma comparação, além daquela ordem, galera, pelos seus potenciais de redução. Se o exercício fornecer os valores de potencial de redução dos íons, legal, muito bom. Melhor do que ficar lembrando de ordem de descarga de cátion e ânion. Mas nem sempre isso acontece. Então a gente tem que lembrar da ordem de descarga. Mas vamos olhar os potenciais só para a gente ter certeza de que aquela ordem de descarga que a gente falou tá ok. Então, reação de redução do cátion sódio. O potencial de redução dele é menos 2,71 volts. Baixíssimo esse potencial. O sódio não quer ganhar elétrons nem por decreto, beleza? Em compensação, potencial de redução da água. Então, moléculas de água ganhando elétrons, formando hidroxila e gás hidrogênio. A gente sabe que o potencial de redução e oxidação do hidrogênio da água é o potencial padrão. Então, aqui é 0. A gente pode dizer que o potencial de redução da água é maior. O potencial de redução do cátion sódio mostra que ele tem uma tendência baixíssima para reduzir. Então, entre Na+ e H+, quem vai reduzir é o H+. E aí a gente usa a equação de redução da água para falar de H+, beleza? Então, ali, ó, quem que sofre redução? É o H+ proveniente da água. Então, é essa equação que a gente usa. Na oxidação do ânion, mesmo esquema, galera. Vamos só observar os potenciais de oxidação do cloreto e da hidroxila, também olhando para a equação de oxidação da água. Vamos comparar os potenciais de oxidação. Potencial de oxidação da água é menor que potencial de oxidação do cloreto. Lembra lá de hidroxila, ânion oxigenado. Baixa tendência para oxidar, beleza? Então, aqui quem vai sofrer oxidação vai ser o ânion cloreto, formando o gás cloro, beleza? Já sei qual é a equação de redução, já sei qual é a reação de oxidação. A gente pode, então, montar a equação global da eletrólise. Ele tem que levar em consideração 4 equações agora, galera. Ó, dissociação do sal, redução do cátodo, oxidação do ânodo. Cuidado que tem processos que, dependendo da reação que eu uso na redução e na oxidação, eu preciso escrever a equação da autoionização da água também. Escrevendo as equações que a gente utilizou ali atrás, a gente não precisa colocar a autoionização da água, mas tem casos que precisa, tá? Então, aqui a gente vai ter a dissociação do sal, a gente vai ter a redução do H+ proveniente da autoionização da água, que é ele que descarrega, e a gente tem a oxidação do cloreto proveniente da dissociação do NaCl, que é ele que descarrega. Então, a gente tem que levar em consideração essas 3 equações para montar a equação global da eletrólise aquosa do NaCl.
Vamos lá, vamos cancelar o que tem de igual. Então, 2 cloretos com 2 cloretos, 2 elétrons com 2 elétrons, ok? Quem que é a nossa global? 2 NaCl mais 2 águas, então a gente sabe que é uma eletrólise aquosa por causa da presença de água, formando cátion sódio e hidroxila, que na real é a formação do hidróxido de sódio, do NaOH, só que como NaOH é uma base forte, ele vai ficar dissociado em água e eu tenho a formação de gás hidrogênio e gás cloro. O que a gente tem que ficar atento quando a gente olha para a equação global, para o nosso processo de eletrólise? A gente tem que pensar onde forma gás hidrogênio e onde forma gás cloro. Os exercícios normalmente perguntam, né, onde que vai descarregar, onde vai formar cada substância simples. Se a gente observar, o gás hidrogênio, ele é proveniente do processo de redução. E a redução sempre ocorre no cátodo. Então a gente sabe que o hidrogênio, ele vai ser liberado no cátodo. O cloro, gás cloro, ele é proveniente do processo de oxidação. E a oxidação sempre acontece no ânodo. Então, o gás cloro é liberado no ânodo. Só toma cuidado, na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo, diferente da pilha. Belezinha? Então, galera, ficamos por aqui, encerramos nosso assunto de eletroquímica, ok? Beijinhos, até a próxima!